Um bom dia a todos, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, do dia de hoje, 1 Samuel capítulo 11. Em 1 Samuel capítulo 11 nós temos a primeira batalha de Saul como rei de Israel, após ter sido ungido rei de Israel por Samuel. E aqui Saul, ele ouve falar que os moradores de Jabes de Gileade foram ameaçados pelos amonitas, e quando isso chega aos ouvidos de Saul, aqui no versículo 5, diz assim: Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: Assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Vocês já leram o capítulo, ou ainda vão ler? Os moradores de Jabes de Gileade foram ameaçados pelos amonitas, e isso chegou aos ouvidos de Saul, e quando Saul ficou sabendo disso, a Bíblia diz no versículo 6 que o Espírito de Deus se apossou dele, e acendeu-se sobremodo a sua ira. É interessante a gente fazer uma comparação entre o capítulo 11 e o capítulo 10. No capítulo 10, que é o áudio de ontem, a gente também vê o Espírito de Deus se apossando de Saul. E quando o Espírito de Deus se apossou de Saul, ele profetizou, aqui no versículo 6 assim, o Espírito do capítulo 10, verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Aqui no capítulo 11, no versículo 6, o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. A gente percebe aqui, quando o Espírito Santo se apossa de uma pessoa, de várias maneiras a pessoa pode expressar, a presença do Espírito Santo em sua vida. No capítulo 10, quando o Espírito Santo se apossou de Saul, ele começou a louvar a Deus e a glorificá-lo e a pregar sobre Deus entre os profetas de Israel. E no capítulo 11, quando o Espírito Santo se apossou dele mais uma vez, ele teve um sentimento de força, de guerra, de batalhar contra os inimigos de Israel. E foi justamente isso que aconteceu. Na verdade, um espírito de liderança, um poder de liderança se apossou de Saul. O Espírito Santo se apossando dele, deu a ele força, liderança. E aquele que era tímido, vocês se lembram muito bem que quando Samuel estava procurando Saul para ungí-lo, ele se escondeu por detrás ali de umas moitas, etc. Aquele que era tímido se tornou um corajoso e valente guerreiro e líder de Israel. Quando o Espírito Santo se apossou dele, ele se tornou um forte líder e conclamou a todo o povo para a batalha contra os amonitas e venceu os amonitas no nome do Senhor e pelo poder do Senhor. Amigo, esse capítulo mostra que quando o Espírito Santo se apossa de nós, quando nós somos vasos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo pode nos usar poderosamente na liderança da obra do Senhor. Aqueles que são tímidos se tornam fortes, vivos. Aqueles que são fracos se tornam valentes. Esse é o resultado do poder do Espírito Santo na nossa vida. Que hoje, nós como povo de Deus possamos buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Oremos. Amado Senhor, lhe agradecemos por essa mensagem da sua palavra. Que teu Espírito possa tirar de nós a timidez e colocar em nós a valentia, a força para a liderança e para as batalhas do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, um bom dia.